E essa ação cautelar teve como fundamento a notícia de 16 fatos que comprovam o desvio de dinheiro público ou emprego indevido de dinheiro público. Né? Não é apenas aquela questão que ficou conhecida como máfia do transporte escolar, não é só a questão que ficou conhecida como máfia dos combustíveis, foram tratados nessa ação 16 fatos, né, todos delimitados, individualizados, fundamentados em provas, em testemunhas, em relatórios do Tribunal de Contas, e é uma ação que a petição inicial tem 100 laudas, né, são 100 folhas de petição inicial, onde eu narro todos esses fatos, coloco a fundamentação jurídica, acompanhou essa petição inicial uma documentação com 4.000 folhas, e todas elas referentes a esses fatos narrados. Então, é importante dizer que não foi um fato apenas que motivou o ajuizamento dessa ação. Foi um conjunto de 16 fatos que, somados, mostrou para a gente que não tinha como permanecer inerte. Era necessário e imprescindível a adoção dessa medida. É importante dizer também, é um trabalho técnico, né, fundamentação jurídica, isenta de qualquer questionamento político, isso é bem claro, é bem importante de ser frisado. O Ministério Público aqui não está para defender ou para prejudicar ninguém por questões políticas, mas uma ação baseada em fatos, em questões jurídicas, e a gente quer um resultado que seja bom para a população. Doutor, na folha 2 da sua petição, o senhor afirma que a jurisprudência pátria reconhece a licitude da gravação do CD que trouxe à tona a máfia dos combustíveis. O que foi pedido em relação aos envolvidos nessa gravação? Bom, como eu falei, isso aqui é uma ação cautelar. Né? Depois dela virão ações principais, né? Porque se fosse com todos esses fatos, com todos esses envolvidos, fosse ajuizada uma só ação, ela seria impossível, ela ia tramitar por décadas. Né? A nossa estratégia para viabilizar uma prestação jurisdicional foi entrar com a cautelar, porque a situação se mostrou que essa medida era indispensável. Depois, nós temos o prazo de 30 dias pela lei para ajuizar as ações principais. Então, nessas ações principais, a nossa ideia é pegar todos os envolvidos serem responsabilizados. Em alguns desses fatos, o prefeito está, mais algumas outras pessoas, no outro ele pode estar com mais outras pessoas, então cada fato desse vai corresponder a uma ação específica. O CD, então, é reconhecido como prova nessa citação aí? Sim, o STJ e o STF têm reconhecido a legitimidade, a legalidade dessas gravações. Né? Então, por isso ela foi juntada no processo como uma prova lícita, porque o entendimento do STJ é esse. O que é muito diferente de uma pessoa interceptar uma conversa de outras pessoas, isso continua sendo crime, punido severamente. A pessoa não pode gravar a conversa alheia, mas nesse caso dos autos, na circunstância que aconteceu, é tido como uma prova lícita pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo também com a petição do senhor, o município se tornou campeão das denúncias anônimas ao Ministério Público sobre as irregularidades do prefeito em relação às ameaças e perseguições aos funcionários públicos. O que o Ministério Público fez para amenizar essa situação? Bom, a questão chama denúncia, nessa tida como denúncias anônimas, elas não ajudam muito a gente, porque elas não têm nenhuma força probatória, elas são muito facilmente derrubadas na justiça. Então, muito mais importante para moralizar o município, para moralizar a administração, é a pessoa vir aqui, trazer documentos, falar, assinar embaixo. Denúncia anônima nunca ajudou a gente aqui. Mas é uma realidade no município a quantidade de denúncias anônimas que a gente recebe. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer com isso, mas isso demonstra um certo temor da população. Com relação a essas supostas ameaças, esse fato foi considerado também pelo Poder Judiciário como sendo um elemento que mostrou como imprescindível o afastamento do prefeito nesse momento. O senhor afirma também que nem a investigação criminal, nem a Comissão Especial de Inquérito e nem esse ajuizamento de ação civil pública foram suficientes para parar o esquema de desvio do dinheiro. Foi o que nós percebemos durante as investigações. E na segunda metade do ano passado foi instaurada uma CPI, né, foram instauradas. Foi inclusive ajuizada uma denúncia por uma cidadã pedindo a instauração de um processo de cassação na época.
e nada do que aconteceu nesse tempo se mostrou suficiente, né, para que fosse tomada uma atitude realmente para pôr um fim naquelas irregularidades que a gente vinha percebendo. Durante nas investigações após a CPI, nós percebemos ainda a continuidade de algumas irregularidades na contratação de transporte escolar, por exemplo, né? Então isso já indica que essa medida, embora amarga para todos, mas ela foi necessária. O não recebimento da denúncia contra o prefeito pela Câmara Municipal foi decisivo para o Ministério Público pedir o afastamento do prefeito? Não, é totalmente independente, né? Qualquer que fosse a decisão da Câmara, a nossa decisão seria exatamente a mesma. Nós demoramos um pouco para entrar com essa ação, porque foi necessário reunir muita prova. Foram 2 meses de compilação de documentos, elaboração da petição inicial, degravação daquele CD que foi mencionado há pouco, que é tido como uma prova lícita. Então foi uma ação muito trabalhosa e só conseguimos elementos suficientes para ajuizar essa ação porque o Tribunal de Contas esteve aqui, apontou irregularidades que não tinham sido noticiadas ainda, de forma que esse convênio do Ministério Público Estadual com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que possibilitou essa auditoria extraordinária, foi essencial e fundamental para o ajuizamento dessa ação. De acordo com a complexidade do processo, o senhor acredita na possibilidade de retorno à administração do prefeito afastado? Bom, toda decisão judicial de primeira instância está sujeita a recurso e o tribunal vai se manifestar. É impossível antever qual vai ser a decisão do tribunal, porque isso vai depender de um posicionamento, né, um entendimento daquele desembargador, das informações que são levadas. Então, isso é absolutamente impossível determinar se vai ou não manter. O que eu posso dizer com certeza é o seguinte: a ação está muito bem documentada, ela está muito bem fundamentada, o juiz de direito também abordou com muita profundidade os fundamentos, a decisão está muito bem fundamentada e nós aqui no Ministério Público estamos convencidos do acerto da decisão dele. Agora, se o tribunal vai ter um outro entendimento, isso é impossível de dizer. E, inclusive, contra essa decisão do tribunal, quem tem atribuição no Ministério Público para impugná-la, já é a Procuradoria de Justiça lá em Belo Horizonte. A nossa atuação se encerra aqui em primeira instância. Mas, de qualquer forma, é aquilo que eu volto a falar, que essa decisão é provisória, é uma decisão excepcional, e eu volto a dizer, essa decisão tem que ser tomada pelo povo, se vai manter ou não. Ainda que o prefeito seja reconduzido às funções, o povo tem que decidir isso, cabe ao povo decidir. E o tribunal, se ele reformar a decisão, provavelmente porque ele vai se apegar naquele princípio que eu falei no início, que num Estado democrático de direito, um prefeito, em tese, não poderia ser afastado numa ação liminar nessa em casos extremos. No meu entendimento, esse é um caso extremo. Por isso que nós compilamos tanta documentação, juntamos tantas provas, são relatos de 16 irregularidades que há indicações de que o prefeito pelo menos tinha conhecimento delas. Então, da nossa parte, estamos convencidos do acerto. Agora vamos aguardar a decisão do tribunal. O senhor acredita que a atual administração não ocorrerá na influência dessas condutas negativas anteriores? Não sei dizer. Vamos estar de olho. Eu realmente espero que não seja necessário entrar com outro pedido de afastamento. Mas se for necessário, vamos entrar também. Agora, principalmente essa administração, que agora no momento é provisória, que começou a exercer as funções em razão da liminar, ela está sob os holofotes, ela tem que se pautar pela legalidade, pela manutenção dos serviços públicos essenciais, pela regularidade e tentar sanar todos os vícios que a gente apontou e que estão se deparando. E eu volto a dizer que se forem detectadas irregularidades, vamos tomar também quaisquer medidas contra eles e o que for necessário, o que for preciso, vai ser feito. O promotor de Justiça falou também sobre a possível cassação do mandato de prefeito. Não cabe ao Ministério Público intervir nessa questão. O que eu vou fazer por dever de ofício, que é normal em todo procedimento, que é quando a gente se depara com a questão criminal, que encaminhamos para um promotor criminal,
ou administrativo, que a gente detecta uma falha, uma infração administrativa, a gente encaminha também para a administração. Nesse caso, eu vou encaminhar uma cópia da petição inicial para a Câmara Municipal, se é o caso de instauração dessa comissão para cassação do prefeito, por impeachment, ou não. Essa decisão não é minha, essa decisão é do povo, e é o povo que vai ter que decidir por intermédio da Câmara Municipal. É até importante ressaltar que não vai ser o Tribunal de Justiça, não é o Ministério Público que tira o prefeito do cargo. É o povo por meio da Câmara. O Tribunal de Justiça só decreta a perda do cargo numa ação dessa natureza aqui ao final, depois que não couber mais nenhum recurso. E pela complexidade, pelos recursos de defesa que se tem, pelas possibilidades de impugnação de decisões judiciais, um processo desse aqui, com certeza, até a última instância, que pode chegar no STF em tese, ia demorar pelo menos uns 4, 5 anos. Né? Então, quem vai decidir realmente se o prefeito fica ou se sai, quem vai decidir o destino do prefeito Sérgio Vaz é o povo que o colocou lá. Então, isso por intermédio da Câmara. Então, tem que ser o povo, vai ser o povo que vai decidir. E eu volto a dizer, essa decisão é do povo, não é do Poder Judiciário. Essa decisão do Poder Judiciário é provisória, é excepcional, pode ser revogada a qualquer momento, pode ser mantida por alguns anos, pode acontecer qualquer coisa. Então, essa medida, ela não é definitiva. Quando ela se tornar definitiva, o mandato já acabou. Então, posso dizer com certeza que o povo vai ter que decidir isso. E a Câmara, como representante do povo, vai ter que se posicionar. Não pode tomar saída, respostas evasivas, vai ter que decidir se instaura o procedimento de cassação, se não instaura. Se instaurar, vai ter que decidir se caça ou se não caça. Então, é uma decisão que a Câmara não vai poder repassar para outro órgão. A decisão é da Câmara, é dos vereadores, e, em última instância, é do povo. Petição do senhor, quem são, quantos são e quem são os vereadores envolvidos? E no caso de uma nova processante, uma nova comissão processante, como os vereadores devem proceder num mandato de segurança, por exemplo, para ter uma imparcialidade maior na decisão? Bom, sem adiantar a culpa de ninguém, mas é sabido que o vereador Ronan Barbosa, isso já saiu na televisão, já saiu no noticiário, aquela gravação já correu a cidade inteira, então isso não é segredo para ninguém, que naquelas gravações são mencionadas, é mencionado um possível envolvimento do vereador Ronan Barbosa naquela chamada máfia dos combustíveis. Além disso, tem um outro vereador, o Eli Correia, que também numa sessão da Câmara, ele falou que tinha conhecimento e que inclusive ele deixou a entender que também se beneficiava pelo aquele esquema do transporte escolar. Então, é esperado desses dois vereadores que eles tenham, em respeito à moralidade administrativa, eles se declarem suspeitos para participar de uma comissão dessa natureza. Eles não podem julgar se eles têm interesse direto ou se são envolvidos. O que se espera é que eles mesmos se declarem suspeitos. Caso isso não ocorra, cabe a algum vereador que estiver participando naquela comissão e tiver interesse numa decisão mais justa, mais imparcial, que impetrem as medidas judiciais cabíveis, inclusive um mandado de segurança. O STF tem reconhecido a legitimidade de um parlamentar, inclusive impetrar o mandado de segurança contra um projeto de lei que ele considera inconstitucional. Com mais razão, ele vai ter direito também, em tese, de entrar com um mandado de segurança para questionar a participação de um vereador envolvido no fato investigado na comissão processante.